Eu convido a abrir a sua Bíblia comigo ou acompanhar na nossa tela, livro de Neemias, capítulo 6. Leremos juntos versos de 1 a 4. Estaremos meditando sobre esse texto com o tema Realidades Espirituais. Neemias, capítulo 6, versos de 1 a 4. Nós vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo ouvido Sambalate, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Nós vamos ter mais um cântico, nossos irmãos, antes da meditação na palavra do Senhor. Feche seus olhos e prepare o seu coração para podermos ouvir a voz do Senhor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este
Pai querido, abre agora os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos a Tua palavra. E não apenas ouvirmos, ó Pai, mas fazê-la prática na nossa vida diária. E assim estaremos sempre sendo aperfeiçoados, como acabamos de cantar. E estaremos sempre tendo uma vida de louvor, de adoração, de testemunho da graça maravilhosa do Senhor. Fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Neemias é um personagem muito conhecido. Desde criança a gente começa a conhecer as histórias da Bíblia e a história de Neemias. Neemias trabalhava para o rei Artaxerxes e ele era copeiro do rei, ele era a pessoa de confiança do rei. E quando Neemias recebe notícia de que Jerusalém estava destruída, as portas queimadas, o povo passando por um momento de miséria, seu coração se entristece. E ele começa a orar a Deus, pedindo uma oportunidade ao Senhor de poder ajudar o seu povo, poder ajudar na reconstrução da sua cidade santa, Jerusalém. E por 6 meses ele ora. Até que certo dia ele se coloca diante do rei e ele está triste. E o rei percebe a sua tristeza e pergunta o que está acontecendo. E diz para o rei, como é que eu estaria alegre, contente, se a minha cidade, a cidade de Deus está destruída, as portas queimadas, o meu povo que resta lá está na miséria. Aí o rei pergunta, o que pode ser feito? Ele falou, eu gostaria de ter autorização para ir até lá com uma equipe para trabalhar na restauração da cidade. E o rei diz, você está liberado. E o rei dá para ele uma folga muito grande, além de dar todo o material para a reconstrução. E o rei ainda oferece a guarda para acompanhá-los, que era uma viagem longa, por desertos. Aí Neemias demonstra a sua fé e fala, a guarda a gente não precisa, porque o nosso Deus vai nos proteger. Então Neemias vai, e então aqui está o nosso texto. Quando ele começa, então, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando ele começa, então, o seu trabalho, então começam a aparecer de imediatamente os inimigos. E sobre isso é que nós vamos trabalhar a mensagem desta noite, sobre realidades espirituais. São coisas, queridos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a cada momento da nossa vida. Essas realidades espirituais. E eu achei no texto aqui, meditando no texto, 7 realidades espirituais. Mas fique tranquilo que vai ser bem breve. Então, qual seria a primeira realidade espiritual que nós enfrentamos no dia a dia? Primeiro, nós temos inimigos. Nós temos inimigos. O texto nos vai dizer que logo que ele começou o trabalho, os inimigos se levantaram contra ele. Então, quer você queira, quer não, você, como servo de Deus, você tem inimigos. Quer você entenda ou não, você tem inimigos. Esse é um fato, é uma realidade. Isso leva-nos a estarmos atentos, a estarmos vigilantes, a estarmos espertos, para não cairmos nas ciladas que serão investidas sobre as nossas vidas. A cada momento o inimigo está querendo te derrubar, porque você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor. E ele quer te derrubar para deixar o nosso Deus entristecido. E o que ele quer causar na sua vida? Quer trazer tristeza, quer trazer depressão, quer trazer outras coisas que deixam você sem condições de ser uma testemunha viva
dessa graça maravilhosa que nós acabamos de cantar. Outro inimigo, nós temos, então, alguns inimigos que a gente precisa estar sempre atento. Então, o primeiro deles é o mundo. Queridos, o mundo está aí oferecendo para a igreja de Cristo muitos atrativos. E muitas vezes o inimigo fala, não tem nada a ver você fazer isso. Todos fazem. Muitas vezes fala, fulano que é lá da sua igreja, que é líder da sua igreja, faz a mesma coisa. Por que você não vai fazer? Nós temos a nossa famosa festa de carnaval, nós temos festas regradas de drogas, que é muito comum, principalmente na periferia de São Paulo, regradas de álcool e outras coisas mais. Por quê? Porque o inimigo usa essas coisas. Para quê? Para te entristecer. Que a hora que você percebe que você foi envolvido por uma dessas coisas, vem uma tristeza muito grande no seu coração. E muitas vezes pessoas, ao invés de pedir perdão para Deus, quando caem nessas ciladas, parte para o outro lado, que é abandonar totalmente a sua fé. E muitos até partem para o suicídio. Outro inimigo, queridos, que nós encontramos é a nossa carne. Quantas vezes nós contrariamos, né, os ensinamentos do Senhor Jesus, fazendo a nossa vontade e não aquilo que a Bíblia ensina. Por exemplo, quando alguém te ofende, o que Jesus fala para você? Bateu numa face, dá outra. Mas o inimigo quer levar você a dar o troco para a pessoa. A gente vê muito isso na briga de trânsito, um xinga, outro xinga, outro xinga, outro xinga, e se alguém não for embora, dá confusão grande no trânsito. Então você, como servo de Deus, como serva de Deus, pode ser envolvido nisso também. Então nós temos inimigos. E muitas vezes, queridos, nós achamos que nós não devemos levar inimigos para casa. Aliás, levar desaforos para casa. Inimigos, misericórdia, né? Mas levar desaforos para casa. Ontem mesmo, à tarde, eu presenciei uma confusão no trânsito. Estava indo da igreja para casa. Depois de ser abençoado na igreja, estava indo para casa e presenciei uma confusão, duas pessoas discutindo por causa do trânsito. Então, queridos, nós temos inimigos. E o terceiro inimigo, que é o pior de todos, é Satanás e seus demônios, o diabo e seus demônios. E eles estão, na verdade, por trás de tudo. E querem nos levar a pecar e a afastar-nos do nosso Deus. Quantas vezes nós somos tocados pelo Espírito Santo, após cometermos um pecado, e vem aquela tristeza grande no coração. E se você não estiver firme na fé, você, ao invés de pedir perdão, você vai partir para o outro lado, que é o lado pior. Quantas pessoas têm abandonado a fé, que são tentadas e caem, e ao invés de buscar o perdão e a restauração, elas se entregam àquilo que tem acontecido. O verso 1 diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que esse tempo não tinha posto as portas em Jerusalém. Nós temos inimigos. E o pior deles está rondando a nossa vida. Ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha na nossa vida para poder fazer com que levemos a ofender o nosso Deus. Paulo, em capítulo 6 de Efésios, versículo 12, e diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Muitas vezes, queridos,
O inimigo usa alguém que você ama muito, um irmão, um amigo, alguém da sua família, para tentar fazer você cair. Então você tem de perceber, orientado pela palavra, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Aquela pessoa que te fez aquele mal não queria fazer aquilo, mas ela foi influenciada por Satanás para fazer. Então você tem de perceber que isso é batalha espiritual. E você tem de aprender a combater isto, entendendo aquela pessoa, perdoando aquela pessoa, orando por aquela pessoa, ao invés de partir contra, ao invés de revidar contra aquela pessoa. A nossa batalha, a nossa luta, não é contra carne e sangue. Por isso, quando alguém te ofender, lembre-se disso. Você vai analisar e falar, essa pessoa não queria me ofender, porque ela me ama. Ela é minha irmã em Cristo, ela não queria me ofender. Mas se descuidou e foi usada pelo inimigo para criar confusão. Então, essa é a primeira realidade espiritual que nós temos enfrentado. Nós temos inimigos. Qual seria a segunda realidade que o texto nos apresenta? Temos de edificar muros. Sucedeu que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha alguma. Então, isso significa o quê? Proteção contra os ataques dos nossos inimigos. Porque os muros de Jerusalém estavam sendo edificados para proteger a cidade. Por que você precisa, como servo e como serva de Deus, edificar muros? Para que você seja protegido dos ataques do inimigo. Por quê? Porque nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual vai tentar impedir você de ter uma vida cristã genuína aos pés do Senhor. Por isso nós precisamos estar vigilantes, ser sóbrios e vigilantes, porque a qualquer momento o inimigo vai tentar você. E você precisa construir muros de proteção para a sua vida. E diz o texto que não havia nenhuma brecha. Quantas vezes, queridos, por falta de cuidado ou por descuido, a gente abre brechas na nossa vida. A gente abre uma situaçãozinha para que o inimigo, exatamente ali, penetre, para atrapalhar a nossa vida espiritual. Então, não se esqueça que nós temos de edificar muros, nós temos de fazer essa construção ao nosso redor. E a ilustração muito conhecida nossa, né? Se você pega uma laranja que está podre e colocar numa cesta de laranjas boas, vai estragar as outras laranjas. Então, por isso, você não pode ser essa laranja que vai estragar as outras. Por isso, você precisa de construir muros e não deixar brechas na sua vida. Quantas vezes fala, puxa vida, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Isso é uma brecha que você deixou, que o inimigo penetrou por ela. Naquela época do Velho Testamento, os inimigos rodeavam as cidades, procurando no muro alguma brecha para poder entrar, porque senão eles não podiam entrar. Eles não tinham condições de ir por cima, como tem hoje. Eles tinham de passar pelos muros mesmo. Então, eles ficavam sondando, procurando brechas. Então, assim é o inimigo de nossas almas. Ele fica nos rodeando. Pedro disse que ele está ao nosso derredor. E se você der a oportunidade de qualquer brecha, ele vai aproveitar. Então, muitas vezes, queridos, a gente fala uma coisa que não devia falar, o inimigo fala, é isso mesmo que você quer? Então, vou te dar uma mãozinha. Né? Você fala assim, eu estou com raiva do reverendo João. Ele fala, que bom. Eu vou ajudar você a ficar com mais raiva ainda. E ele vai começar a tramar. Então, por isso, nós temos de estar sempre atentos, ser de sóbrios e vigilantes. Vigiar nossas palavras. Porque o nosso pensamento, o inimigo, graças a Deus, ele não tem acesso ao nosso pensamento. E nem ao nosso coração.
mas aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, Ele está prestando atenção. Então, temos, em segundo lugar, de edificar muros na nossa vida, é uma realidade espiritual. E o Senhor Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, temos de vigiar. Certa vez eu ouvi um pastor contando que ele foi disciplinar um membro da igreja que havia adulterado. E ele chamou esse irmão e conversou com ele. Era um campo missionário, então não tinha conselho, era ele que tinha de fazer o trabalho. A desculpa desse irmão foi: pastor, a carne é fraca. Ele falou: mas o meu irmão não tem vergonha na cara, porque fez isto. Então, queridos, precisamos construir muros e fechar as brechas. Não dar oportunidade para o inimigo. Terceira realidade: nosso inimigo planeja constantemente algo contra nós. Pode ter certeza que nesse instante, os demônios estão tramando algo contra você, que é constante. Esse é o trabalho dele. É tentar atrapalhar a vida do salvo. É tentar deixar você em situação ruim diante de Deus. Então ele faz isto, ele planeja constantemente, ou ele planeja de maneira, eu acho que eu usei outra palavra ali, ele intenta constantemente contra a nossa vida, contra nós. Versículo 2 diz assim: Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale do Ono, porque intentavam fazer-me mal. O inimigo intenta fazer mal para você a cada instante. Ele está de olho em você, esperando que você não esteja com o seu muro fechado, com a brecha aberta, para ele poder intentar contra você algum mal que venha te separar do grande amor de Deus. O diabo sempre está planejando uma cilada, sempre está planejando um ataque, sempre uma investida contra a nossa vida, e ele sabe dos nossos pontos fracos. E então ele conhece as nossas limitações, nossas fraquezas, e nos tentará nessas áreas. Eu creio que eu já contei para os irmãos aqui uma experiência vivida na área de libertação. Nós fomos orar uma vez por um rapaz, a irmã ligou da casa dela, apavorada: pastor, estou com o meu vizinho aqui, ele está assim, assim, assim. Gostaria que o senhor orasse por ele. Ele está desmaiando, isso. Eu falei: a irmã pode trazer ele aqui na igreja? Ela falou: estou indo para aí agora. Ela mais a mãe do rapaz colocaram ele no carro e foram para a igreja. E eu estava lá como presbítero, meu homem de oração. Estive com ele agora recente lá, e conversando sobre isso, ele lembrou desse fato. Nós tínhamos acabado de orar. Quando ele estava de folga, ele ia para a igreja cedinho, fazia devocional junto comigo, a gente orava juntos, depois ele ia para casa cuidar do trabalho dele. E ele ainda estava lá. Eu falei: espera aí, irmão, vamos orar juntos pelo rapaz. E chegou a irmã com aquele rapaz, a hora que eles entraram assim na sala, a gente já sentiu algo diferente. Eu falei com ele: é batalha espiritual, então se prepara. O irmão ora, enquanto eu vou tentar ser um instrumento nas mãos do Senhor. E a hora que a gente começou a conversar, que eu repreendi aquele inimigo, ele olhou para mim, apontou o dedo e falou: eu sei dos seus pecados. Eu falei: eu sei que você sabe, eu sou um pecador mesmo. Aí o presbítero olhou para mim e falou: e agora, pastor, o que o senhor vai fazer? Aí o Senhor me deu sabedoria. Aí eu disse para ele: eu também sei dos meus pecados. E quem me leva a pecar é você. Você quer me destruir, quer me roubar, quer me matar. Jesus diz isto. E você é o culpado do meu pecado. Ele falou: tudo eu, sou culpado de tudo. Eu falei: assim.
Eu falei, mas tem uma coisa. Os meus pecados eu tenho de acertar com o meu Pai Celestial, não é com você. Não tem que dar satisfação dos meus pecados. Eu tenho de acertar isso com o meu Pai Celestial. E sabe o que Ele fez por mim? Ele mandou o Senhor Jesus, o Filho dele, para morrer lá na cruz, derramar o sangue dele, pisar a sua cabeça lá na cruz, para perdoar os meus pecados. Ele deu um tapa na boca, ele mesmo falou, é mesmo, não tem nada com isso mesmo. E já estou indo embora. E foi embora, aquele rapaz ficou liberto. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos que o inimigo está intentando constantemente contra nós. E ele aproveita as oportunidades. Se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim, do meu presbítero, eu ia ficar todo perdido naquela hora. Então, por isso, nós precisamos saber que temos inimigos e que nós precisamos de construir muros de proteção na nossa vida espiritual, porque ele está intentando constantemente contra as nossas vidas. E Tiago diz para a gente assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E Pedro diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, e procurando a quem possa devorar. Primeiro, temos inimigos. Segundo, o que temos que fazer? Construir muros, fechar as brechas. E terceiro, consciência de que ele está constantemente. Então, ouvidos e olhos atentos, para que você não seja enganado pelo inimigo. Então, quarta realidade, não devemos nos preocupar com os intentos do nosso inimigo. Veja o que Neemias nos ensina, versículo 3 diz assim, e enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Neemias não estava preocupado com os inimigos, que estavam lá reunidos, fazendo a sua panelinha, intentando mal contra Neemias, mas ele não estava preocupado com eles, ele estava preocupado na sua obra. E diz assim, como é que eu deixaria essa grande obra para ir ficar com vocês, para ter essa reunião com vocês? Não posso. Então, não estou preocupado com vocês, nem com aquilo que vocês estão intentando. O que deve, então, ocupar a nossa mente? As coisas de Deus. Sua palavra, estudar diariamente a palavra, você vai estar construindo muros. Vivermos uma vida dedicada ao Senhor, você vai estar construindo muros. Viver uma vida santificada, separada das coisas do mundo e voltado para Deus, você vai estar edificando muros. E assim você vai estar precavido contra o pecado e contra as ciladas do inimigo. Portanto, queridos, devemos guardar o Deus Todo-Poderoso no nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Esse é o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração. E assim nós não vamos nos preocupar com os intentos do inimigo, ou dos inimigos, que nós estaremos sendo preparados pelo Senhor. Neemias estava focado na sua obra. Ele estava focado em fazer aquilo para o qual Deus o havia designado. Havia uma proposta de reconstrução e ele estava dando ênfase a esse trabalho dele e não a proposta dos seus inimigos. O Salmo 34, verso 7 diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, você tem os anjos do Senhor ao seu redor para te proteger contra as investidas do inimigo. Então, não fique preocupado com o inimigo. Ele quer isso mesmo, quer que você preocupe com ele. Mas preocupe-se em consagrar sua vida ao Senhor.
em fazer a obra do Senhor, como Neemias estava fazendo, e não ter tempo para preocupar-se com o inimigo. Quinta realidade, fique alerta, o inimigo não vai desistir de você. Que sujeito implicante, né? Que sujeito teimoso. Ele não vai desistir. Versículo 4 do capítulo 6, que nós lemos, diz assim: e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, da mesma forma lhes respondi. E versículo 5 diz assim: então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu servo, com uma carta aberta na sua mão. Vamos dizer, não vai desistir. Ele vai insistir. Ele tenta a primeira vez, não deu certo, ele tenta a segunda, tenta a terceira, porque ele não tem o que fazer. Essa é a função dele, ficar tentando atrapalhar a igreja de Deus, ficar tentando atrapalhar os servos de Deus. Então ele não vai desistir. E a cada instante, ele está intentando o mal contra a sua vida, contra a minha vida, como servos de Deus. O Senhor Jesus diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, você esteja preparado, não estando preocupado em demasia, porque o inimigo usa também as preocupações para tentar nos atrapalhar. E agora, o que você vai fazer? Você tem esse compromisso. Você assumiu um compromisso, você não está cumprindo esse compromisso, para mim, compromisso com Deus, né? Quando a gente é recebido por profissão de fé e batismo, a gente faz compromissos. E quantas vezes a gente não cumpre esses compromissos? O inimigo usa isso para cobrar a gente. Ele usa isso para cobrar a gente. Então, ele não vai desistir. Você está sendo perseguido pelo inimigo, está sendo tentado pelo inimigo. Sabe que essa é a função dele. Ele não tem outra coisa para fazer. Ele não tem o privilégio de adorar a Deus como nós. Ele não tem o privilégio de estudar a palavra como nós. Ele não tem o privilégio de participar de reuniões de oração como nós temos no sábado de manhã, reuniões de oração abençoadíssimas na igreja. Ele não tem o privilégio de estar no culto como nós estamos aqui. Mas a função dele é nos tentar. E ele não vai desistir. A sexta realidade, falei para vocês que ia ser breve, nosso inimigo vai tentar te desencorajar. E ele pode usar alguém também muito querido seu para te desencorajar. Muitas vezes você está empenhado numa grande obra do Senhor. O Senhor coloca no seu coração uma grande obra. Você ouve uma mensagem e o Senhor fala com você naquela mensagem. E você chega em casa e compartilha isso com alguém, alguém fala: não, isso não é para você, não. Por que você vai entrar nisso? Você não tem capacidade, você não tem condições. E começa um tanto de não, é o inimigo te desencorajando. Eu me lembro quando eu recebi o chamado para o ministério, eu tinha 14 anos, nós estávamos no retiro espiritual da mocidade, dia 1º de maio, eu ouvi uma palestra de uma missionária que trabalhava na missão Caiuá. E após ela relatar alguns fatos lá no meio dos nossos irmãos índios, ela falou: vou encerrar agora e eu quero fazer um desafio. Alguém de vocês jovens tem sentido chamado para o trabalho missionário? Eu quero orar agora. Nós levantamos em 2. Um amigo meu de infância, que eu tive o privilégio de levá-lo para Cristo, e também toda a família dele. Deus me usou para isso, para a glória de Deus. Nós levantamos, fomos à frente. E ela orou por nós. Eu cheguei em casa todo eufórico, né? Adolescente, animado, vou ser missionário. Meus pais estavam sentados na sala, eu sentei perto deles e falei: olha, o Senhor me chamou para o ministério. O Senhor me chamou para ser missionário. Meu pai, com muita calma, muita experiência, ele foi presbítero mais de 50 anos, muito sábio. Com muita calma, ele passou a mão no meu cabelo, minha cabeça, e falou assim: meu filho,
Chamado para o ministério é coisa séria. Não brinque com isso. Vamos orar. E o Senhor vai confirmar isso mais tarde. Então, irmãos, nós precisamos estar alerta, porque o inimigo não vai desistir da gente e ele vai tentar desencorajar. Não digo que meu pai me desencorajou, mas ele me abriu os olhos para que eu não caísse em alguma cilada do inimigo. E aí eu fui me dedicando cada vez mais ao trabalho da igreja. E no ano de 1974, então, eu saí de casa para poder me preparar para o trabalho missionário. Fui estudar no IBEL, recebi toda a formação missionária ali. E eu estive no campo missionário por 4 anos. Inclusive, abrindo trabalhos na Transamazônica, nós vamos plantar lá a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o inimigo vai tentar te desencorajar. E vai usar pessoas queridas da gente para isso. Veja que depois disso eu arrumei uma namorada que não era crente, que fumava, que gostava de baile. Falei com meus pais, eles não falaram nada, né? Eles sabiam que eles estavam orando por mim. E 3 anos depois eu estava já com o casamento marcado e ela acabou o namoro comigo. Eu cheguei em casa todo choroso, né? Meus pais estavam na sala, como sempre, chegavam em casa, estavam na sala para receber a gente, né? Com muito carinho, sempre. Meu pai olhou para mim e falou, você está triste, meu filho, por quê? Eu falei, acabou o noivado. Sabe o que ele falou? Graças a Deus. Graças a Deus. A mãe e eu estávamos orando para que esse casamento não desse certo. Você se lembra lá atrás, quando você falou que tinha um chamado para o ministério? Como é que você vai ser um missionário com uma esposa que não é crente, que bebe, que fuma, que gosta de farra? Graças a Deus. Então, queridos, o inimigo vai tentar nos desencorajar, vai usar pessoas queridas para tentar nos desencorajar. Mas a palavra de Deus está sempre perto da gente. Veja o versículo 9, diz assim, porque todos eles procuravam atemorizarmos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Então, Neemias percebia que os inimigos estavam ali, tentando desencorajá-los a fazer a obra. Então ele orou ao Senhor, e dizendo, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que essa seja a sua oração também. Senhor, estou passando por um momento de ataque do inimigo. Fortalece as minhas mãos, para que eu continue sendo um servo, uma serva fiel ao Senhor. E a 7ª e última realidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não desista. Não desista. Hoje em dia é muito fácil a gente desistir das coisas. É muito fácil o inimigo influenciar a gente para a gente desistir. Nós temos um hino que diz, quantos que corriam bem de ti longe agora vão? Desistiram. Desistiram. Então, não desista. Versículo 11 do nosso texto diz assim, porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que possa entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, nós não podemos jamais fugir. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Irmãos, a fuga é para covardes, não para servos de Deus corajosos. Uma vez eu estava de férias, e quando eu voltei de férias, esbilharam a notícia que uma das nossas jovens da igreja havia tentado suicídio. Havia cortado os pulsos e ela estava internada. Imediatamente eu fui ao hospital.
E a hora que eu cheguei, que eu entrei, que ela me viu, ela virou o rosto para a parede. Eu falei, olha para mim, eu vim aqui para conversar com você, orar com você. Falei, o que aconteceu? O que passou pela sua cabeça que te levou a desistir? Falei, você é uma mulher crente, uma moça crente. Você tem me ajudado muito na obra do Senhor. O que aconteceu? Ela começou a chorar. Falou, pastor, eu fui muito fraca. E o senhor acha que Deus me perdoou? Eu falei, com certeza, se você pediu perdão com sinceridade, Ele te perdoou. E você não morreu porque Ele precisa de você na obra dEle. O inimigo queria que você desistisse. Não desista. Persevere. Se o inimigo tem feito alguma proposta para você desistir da sua carreira cristã, do seu ministério na igreja, seja qual for a área que você serve na igreja, não desista. Porque essa é a função dele. Lembre-se o que diz Neemias. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria. O Senhor Jesus diz assim, Jesus, porém, lhe respondeu, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E Pedro diz assim, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Muitas vezes, queridos, Satanás, astuto como é, ele usa o nosso passado para tentar fazer a gente desistir. Você se lembra que você fez isto? Ou alguém que te conhece e vai jogar na sua cara, você está dando uma de crente, mas você já fez isso no seu passado. Concupiscência do passado, o Senhor Jesus já levou todas lá na cruz do Calvário. E os Salmos diz assim, que o Senhor pegou o nosso pecado e lançou no fundo dos mares, e deles não se lembra mais. Então não permita que o inimigo fique lançando você coisas que você fez no passado, que já foi perdoada e foi esquecida por Deus. Portanto, não desista. Que o Senhor trabalhe, queridos, no nosso coração. O Senhor Jesus é muito claro, quando Ele está falando sobre o ladrão, sobre o inimigo. Diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, essa é a realidade do dia a dia. O inimigo quer te destruir. Mas, Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10. É isso que Jesus tem para você e para mim, vida em abundância. O inimigo quer te destruir. Essa é uma realidade. E ele vai usar todos os meios para te destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Feche seus olhos, vamos orar. Nós vamos ter mais um canto, depois para os nossos irmãos Emílio e Nathalie, vão nos conduzir no cântico. Feche seus olhos, ore, fale com o Senhor nesse instante, se a mensagem falou ao seu coração, fale isso com Ele. Se alguma área da sua vida precisa ser, alguma brecha precisa ser fechada, fala isso com Ele. E peça a Ele que, através do Espírito Santo, tome conta de todo o seu coração. Que o inimigo vai olhar para você e vai falar, esse é o verdadeiro servo, a verdadeira serva. Eu não posso contra ele. Porque ele está protegido, guardado pelo anjo do Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor se preocupa com a nossa vida. E o Senhor manda nos avisar, ó Pai, que temos realidades espirituais e que nessas realidades há uma luta espiritual. Mas, Pai, essa luta já foi vencida. Ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente.
O inimigo sabe disso, ó Pai, mas ele é atrevido, ele é insistente, é teimoso. Por isso, Pai, o Senhor usa a Tua palavra para alertar a Tua igreja, para nos alertar. E manda a gente ser sóbrio e vigilante. Pai, fortalece a Tua igreja. Pai, se alguém aqui está enfrentando alguma luta nessa área de batalha espiritual, Pai, que essa pessoa seja liberta hoje, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Que haja libertação, para a glória do Teu nome. E para que essa pessoa continue sendo uma testemunha viva do Senhor, onde quer que esteja. Pai, se alguém tem fraquejado, que o Teu Espírito Santo, nesse momento, fortaleça o seu coração, através da Tua palavra, para que continue firme nos caminhos do Senhor, e servindo ao Senhor, e adorando ao Senhor, e bendizendo ao Senhor, e falando do Senhor Jesus e da graça maravilhosa, para aqueles que ainda não conhecem. Louvado seja o Teu nome, meu Pai, pela Tua palavra, por Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo e pelo Teu grande amor. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos.